Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje eu tenho uma mensagem relacionada a esses nossos dias em relação a Israel. Então eu vou ler aqui algumas passagens para a gente começar a analisar. Eu lerei e depois farei os comentários. A primeira passagem está em Salmos 122, verso 6. Salmos 122, verso 6, que diz: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. O que é que está escrito aqui? Prosperarão aqueles que amam Israel. Cuidado com o que você anda professando, porque a palavra de Deus diz em Salmos 122, verso 6: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Farei os comentários depois. Vamos agora para Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 12 e o 14. Vamos ver aqui o 12, para você ver que ninguém neste planeta poderá destruir Israel. Ninguém. Israel tem o guarda de Israel. Jesus é quem guarda aquela nação, Deus é quem guarda aquela nação, e os coitados que querem ir contra Israel pagarão um alto preço. Escute o que diz Zacarias 12. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus está dizendo, olha, eu vou falar, porque eu tenho o controle de tudo, sou eu que formo o espírito do homem dentro dele. E no verso 2 diz, eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Aqui está falando muito direcionado lá para a batalha do Armagedon, quando todos vão se reunir, todos vão ser destruídos. E no verso, ele continua ainda, no verso 14, dizendo, e os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste, e para o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste. E haverá um grande vale, a metade do monte será removido para o norte, e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos montes. Então aqui é muito lá para o Armagedon, quando todos verão que aqueles que eles o transpassaram eram o Messias dele. Mas a palavra é bem sincera quando diz, os que te amarem prosperarão. E lá em Gênesis é dito, os que forem contra ti serão amaldiçoados, os que forem a teu favor serão abençoados. O que nós estamos vendo hoje? Eu não vou ler nem o que está escrito lá em Ezequiel 38, que é a batalha de Gog, da terra de Magog, quando se reunirão várias nações lideradas pelo Gog, que os estudiosos dizem que esses líderes serão da Rússia, outros estudiosos, em uma pequena parte, dizem que é a Turquia. Mas a grande maioria diz que é a Rússia que vai liderar Gog. Então, nós estamos vendo nos nossos dias como as nações estão indo contra Israel. Ninguém vai poder dividir Israel. E aqueles que tentarem, que são a favor da divisão de Israel, serão destruídos. Israel, Jerusalém é indivisível. Ali esteve o rei Davi, ali esteve o rei Jesus, que nasceu em Israel, criou-se em Israel, morreu em Israel,
ressuscitou em Israel e vai voltar para Israel. E é de lá, no milênio, em Jerusalém, que ele regerá o mundo por 1000 anos. Será que você entende quando esses... Eu não sei nem o que é que eu diga dessas pessoas, desses líderes que são... Está faltando palavra e eu não quero dizer o que é para ser dito realmente. Como esses líderes... Não dá, estou pensando muita coisa, mas não posso falar. Esses líderzinhos aí, que acham que vão conseguir alguma coisa indo contra Israel. Eles não estão indo contra Israel, estão indo contra o próprio Deus. Todos serão abatidos. E se não se converterem, que o mais lógico é que eles não querem Jesus, já fizeram pacto com as trevas, descerão às profundezas do inferno e depois no lago de fogo, sem exceção. Todos estes que estão defendendo destruir Israel, sendo aliados dos inimigos de Israel, descerão às profundezas do inferno, porque eles não querem nada com Deus. Então, esse é o destino deles e nós estamos correndo perigo, só não corremos mais perigo, porque há uma noiva, há uma verdadeira igreja que está se opondo a essas trevas que estão dominando, mas é momentaneamente. Essas trevas vão ser dissipadas, não adianta as nações quererem achar que vão eliminar Israel, nunca. E, aliás, tem uma profecia de Jeremias que fala, se o sol deixar de dar sua luz, as estrelas deixarem de brilhar, Jerusalém seria destruído, o que não vai acontecer. Então, acordem vocês, que agora essa mensagem é dirigida para os que dizem que têm Jesus no coração e são contra Israel. Sinto muito, vocês estão se amaldiçoando. E se vocês não se arrependerem, não se voltarem para Jesus, realmente ficarão para trás na hora do arrebatamento. Lembremos que foi por causa de um voto de um brasileiro que Israel se tornou Estado. Se não fosse o voto de desempate de um brasileiro, Israel não teria existido. Mas é profecia e Deus cumpre a sua palavra à risca. E esta nação só não foi destruída ainda por 2 motivos. Este homem, que deu voto para a fundação do Estado de Israel em 1948, 14 de maio de 1948, e porque há um povo verdadeiro aqui que clama aos céus, que se ajoelha, que jejua, que paga um preço de oração e que ama Israel. Então você que diz que é de Jesus, que é cristão, acorde. Você vai contra a palavra de Deus, você já está indo contra a palavra de Deus, defendendo o indefensável. Porque se você conhece e diz conhecer a palavra de Deus, não tem como você defender o que está errado. Defender as trevas é falar que é de Jesus e anda de mãos dadas com Satanás. Essa é a realidade. Você pode jejuar, pode orar a Bíblia, pode passar, rastejar, clamando, mas se você não muda essa sua atitude, não reconhece a soberania de Deus, a soberania de sua palavra, é em vão esse professar, dizer que é de Jesus. Você pode ser tudo no mundo, menos de Jesus. Porque quem é de Jesus é a favor de tudo que está acontecendo aí que é errado. E vocês sabem de tudo que é errado que está acontecendo aí. Aí você vai defender? Faça a pergunta: Jesus, o Senhor, defenderia tudo isso que está acontecendo? Tudo isso que está indo contra a tua palavra, o Senhor vai defender? Engana-se. Israel é para sempre. É para sempre. E todos os que tentarem, aqui é muito direto, e fala dos juízos que cairão sobre esses que irão contra Israel. E Salmo 122, verso 6 é enfático. Prosperarão aqueles que te amam. Então, mais uma vez, não interessa quem está no poder ali, mas Israel será sempre Israel. E já no finalzinho da tribulação, na batalha do Armagedon, eles reconhecerão
como diz a linguagem, que só os que nasceram até a década de 70 conhecem, vai cair a ficha deles, porque eles verão que aquele que eles traspassaram era o Salvador deles. Então nós temos que cada dia orar por Israel, clamar por Israel, porque nós estaremos sendo abençoados, exatamente porque obedecemos a palavra de Deus e o Senhor se alegra disso. Então que nós possamos cada dia estar do lado certo, do lado que vai estar na glória com o Senhor, do lado que vai estar participando das bodas do Cordeiro, do lado que vai estar passando toda a eternidade com o Senhor. Não adiantou nada alguém que se converteu, ou melhor, se convenceu e não defendeu a palavra de Deus. Muitos cristãos estão sendo mortos. Recentemente, várias famílias foram dizimadas. A África estão dizimando os cristãos. Eu quero que você entenda que esse é o espelho, agora entrando já em outro assunto, este é o espelho, só um espelho, um reflexo do que vai acontecer na tribulação. Porque os que ficarem para trás e professarem o nome de Jesus, ainda que tardiamente, mas vão ter chance de ser salvos, serão perseguidos e mortos. A palavra diz, Apocalipse capítulo 20, verso 4, o que acontecerá com todos estes que negarem a marca da besta, negarem o anticristo, negarem tudo dele. Se as pessoas imaginassem o quão terrível vai ser a tribulação, não estariam dizendo tantas asneiras, não estariam defendendo tantos pontos teológicos que nós vamos passar, não estariam dizendo isso. A noiva vai subir vitoriosa, gloriosa, toda com as suas vitórias. E ai daqueles que ficarem para trás. Nós já estávamos vendo o Reino Unido com uma identificação digital para todo cidadão. Toda tecnologia com inteligência artificial já está sendo usada pelo espírito do anticristo para quando o anticristo se manifestar já esteja tudo pronto. Ninguém dará um passo neste planeta sem ser vigiado. Todos que quiserem viver uma vida normal na sociedade terão que se alinhar com os ditames do anticristo. Nós vimos que durante aquela peste que aconteceu foi só um teste para ver quem resistiria, quem usaria a cabeça e quem se entregaria ao sistema. É assim foi o teste. E aqueles que disseram não pagaram um preço alto, mas não se entregaram ao sistema. Assim, é o mesmo parâmetro que vai acontecer durante a tribulação. Os que negarem servirem ao anticristo serão perseguidos, serão boicotados. Agora você imagina, eu quero findar aqui. Imagine os pais que ficarem na tribulação e vão gerar filhos, porque vão ser 7 anos. E aí? Porque para alimentar o filho lá na frente, vai ser exigido que eles tenham a marca. E qual pai que não vai querer ajudar o seu filho, vai deixar ele morrer de fome? Essa vai ser a grande armadilha. É exatamente pelo estômago, pela boca. O que foi que Satanás disse a Jesus? Se tu és o Filho de Deus, dize a essas pedras que se tornem pães para você comer. Ele trabalha naquilo que o homem mais sente falta, que é o alimento. Por que as pessoas estão tão doentes? Alimentos envenenados, industrializados, frutas cheias de pesticidas. Ele sabe onde ele precisa atuar. Então vai ser muito difícil. Mateus 24
é dito que jamais aconteceu, é um tempo único, jamais aconteceu e jamais acontecerá. Então acorde. Não temos muito mais tempo, estamos vendo aí todas as nações se voltando contra Israel. Infelizmente, o Brasil está nessa aí e nós só não vamos pagar um pato maior por aqueles dois motivos que eu coloquei. Um brasileiro foi o responsável pelo voto que deu a validade ao Estado de Israel e porque tem um povo que ora aqui e não abre mão de ser servo de Deus, crente em Jesus de verdade, aconteça o que acontecer. Então acorde. Você que está trilhando o caminho errado, ainda há tempo de você voltar e se arrepender, porque a trombeta não soou. Mas quando a trombeta soar, esses céus se rasgarem, não haverá mais segunda chance para você. O arrebatamento é só uma única vez. E depois vem a tribulação. Veja de que lado você vai querer estar. Do lado da bênção ou do lado da maldição? Do lado que vai prosperar ou do lado que vai sucumbir? Essa decisão é nossa. Nós dizemos se queremos Jesus ou não queremos. Jesus, ele não arromba a porta, não. Ele bate e se você abrir, ele entra. Se você não abrir, a decisão é sua. Por isso, cuidado. Você que diz que é de Jesus e está defendendo tudo errado, está se alegrando com o que está acontecendo. Cuidado. Muito cuidado com essa sua atitude. Depois você vai lamentar e dizer bem que me avisaram. E se você ouviu esse vídeo áudio, você não vai ter mais desculpa de dizer ninguém me avisou. Você está sendo avisado. É o Espírito do Senhor que está me instigando a levar essa mensagem. Volte para o princípio. Quando você realmente louvava, quando você ia para as orações, quando você não defendia ideologias do diabo, quando você simplesmente orava, abençoava, clamava a Deus e louvava a Deus. Volte ao princípio. Lembre-se, quando você disse, eu sou de Jesus, eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Veja como você era e como você está. Será que você melhorou ou será que você piorou? Será que você conseguiu andar ou você está só em círculos? Acorde. Essa não é uma mensagem para você se alegrar, não. É uma mensagem para você acordar. Porque não temos muito mais tempo. Veja como é que está os drones invadindo a Europa, da Rússia, drones da Rússia. Veja o conglomerado de nações arábicas que disseram se Israel atacar uma delas, todas atacaram Israel. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel está ficando isolado. Só agora um pontinho final, que eu falo finalizar e não finalizei. Qual a única nação hoje que defende Israel? Sem preconceitos. Os Estados Unidos. E as nações só não atacaram Israel porque sabem que os Estados Unidos têm poder para destruir e acabou-se. Tem poder econômico e militar. Mas, quando lemos lá em Ezequiel 38, 39, vemos que quando essas nações de Gog se reunirem contra Israel, ninguém entra a favor de Israel. Qual o único que poderia entrar? Os Estados Unidos. E por que ele não entra? Alguma coisa vai acontecer que vai abalar os Estados Unidos. Ou por mão humana, ou pela mão de Deus. Mas alguma coisa vai acontecer e eles vão estar tão atarentados, perdidos, que vão dizer, Israel, não dá mais para te ajudar não, a gente está com esse problema aqui. Te vira aí, porque não dá mais, a gente tem agora que cuidar da gente. Só que aí vai entrar Deus e vai destruir todos os que vierem contra Israel. Por isso acorde. Essa é a mensagem diretamente para você. Acorde. Veja de que lado você está, o que você está defendendo e quem você está defendendo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.